o meu nome é Ingrid Teixeira, eu sou médica, eu sou formada há 12 anos e há aproximadamente 4 anos, 5 anos eu comecei a fazer consultório. E até então eu não tinha um perfil profissional dentro do Instagram e eu resolvi fazer esse perfil, transformar o meu perfil pessoal em profissional durante a pandemia, porque muitos pacientes passaram a entrar em contato comigo e eu resolvi também focar o meu perfil em temas sobre a ansiedade, porque a procura durante a pandemia foi muito grande para controles de sinais e sintomas de ansiedade, desde crianças até pessoas idosas. Então, por isso eu resolvi abrir o meu perfil e tentar ajudar o máximo de pessoas possível com esse perfil aqui, ok? Então vamos lá. Hoje a nossa live vai ser sobre ondas binaurais. Você sabe o que são ondas binaurais? Elas não são descobertas não foram descobertas recentemente, já se conhece essas ondas há bastante tempo. Desde 1839 já se estudava o efeito das ondas binaurais. E em 1973 começaram os estudos nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, para ver o efeito dessas ondas dentro do cérebro humano. E aí observou-se que com essas ondas o cérebro humano conseguia, o nosso corpo todo, né? Não só o nosso cérebro, conseguia atingir estados de relaxamento, de paz, de melhor concentração, dependendo da onda que a gente estivesse ouvindo. Não é interessante isso? E percebeu-se também que essas ondas, elas estimulavam a liberação de hormônios como a serotonina, por exemplo, que é um neurotransmissor que faz com que a gente tenha maior sensação de prazer, de alegria, de felicidade. Então, aí esses neurotransmissores, como a serotonina, que é liberada quando a gente ouve as ondas binaurais, ele traz essa sensação de prazer, de relaxamento e nos ajuda a melhorar o nosso foco e a nossa concentração. Então, e por que isso tudo, né? O que essas ondas têm a ver com o bem-estar? É o seguinte, essas ondas, elas são produzidas no nosso cérebro independentemente da gente estar ouvindo alguma coisa ou não, tá? São produzidas ondas para a gente conseguir dormir, para a gente estar acordado quando a gente está em estado meditativo. As nossas ondas cerebrais, elas variam ao longo do dia e variam conforme a atividade que nós estejamos fazendo naquele momento, tá? Isso não é uma coisa que é produzida extraterrestre, é uma coisa que existe dentro da gente e que, assim como a gente toma um medicamento para melhorar algum sintoma, a gente também pode ouvir as ondas binaurais para estimular aquele estado que a gente deseja, um estado de maior concentração, um estado de maior relaxamento, um estado de de melhora de memória, enfim, é para isso que acontece. E como que a gente precisa ouvir as ondas binaurais? Como é que funciona, né, isso? Elas são produzidos sons diferentes em cada um dos fones de ouvido. Elas precisam ser ouvidas com fone de ouvido e de um lado vai ter uma frequência e do outro lado vai ter uma outra frequência sonora. E o nosso cérebro, ele vai compreender a diferença entre essas frequências. E isso vai fazer com que os dois hemisférios funcionem em sintonia. Entendeu? Então, você consegue uma sintonia entre o seu cérebro, entre o seu hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, e você consegue focar mais no que você está fazendo, seja lá o que for, dependendo da frequência da onda, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho o seguinte, olha, quais são as indicações das ondas binaurais? Controle do estresse, da ansiedade, quando a gente quer reprogramar o nosso subconsciente, como por exemplo, se você passou por um trauma físico ou psicológico e você precisa sair daquele estado de medo, de ansiedade, de pânico por aquele trauma, você pode lançar mão das ondas para que a sua frequência cerebral se modifique e você consiga, aos poucos, ir lidando com essa situação de uma maneira mais fácil e consiga viver melhor, entendeu? Consiga driblar esse trauma, tá? Então, também ajuda a gente a diminuir a agitação
corporal e agitação mental. Ela minimiza distúrbios do sono, melhora a sua prática de meditação. Você pode usar a onda binaural para que você consiga entrar em estado meditativo mais facilmente. Você pode usar também para aumentar o foco e a memória quando você está estudando, e ajudar no seu relaxamento profundo e melhorar a sua capacidade nos estudos também, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho de cada uma das ondas e depois eu vou ler aqui a pergunta que vocês fizeram, ok? Então, a onda delta, ela varia de 0,1 a 4 Hz, ok? E essa onda, ela é produzida e pode ser utilizada para gerar um sono profundo, para aliviar dores, porque como ela age dentro do nosso cérebro e ajuda a produzir endorfinas, ela também ajuda a aliviar dores. Ela é a onda que está presente na nossa mente inconsciente, que é aquela onda quando a gente está realmente com um sono muito profundo, tá? Ela é uma onda que estimula a cura. Só que todas elas que eu vou falar aqui, de certo modo, como elas produzem um relaxamento e liberação de endorfinas, todas elas têm a capacidade de gerar a cura, de nos sintonizar com os processos de cura, ok? E quando a onda delta, ela também pode ser utilizada quando a pessoa perde a consciência corporal. Isso acontece algumas vezes em pacientes que operam coluna. E aí, por mudar a configuração do corpo, quando tem uma escoliose, algum problema muito grave de coluna, quando você coloca a pessoa reta, ela perde um pouco a noção de espaço e de equilíbrio. Então, essa onda, ela também ajuda a melhorar a percepção corporal, a sua percepção corporal, tá? Agora, vamos passar para a onda teta. A gente falou da onda delta, que é a mais baixa de todas, de frequência mais baixa, de 0,1 a 4. Uma coisa importante, se você, dependendo do lugar onde você pesquisa, você vai ver que alguns falam de 0 a 4, de 0 a 3, então isso tem uma variação pequena, porque tem faixas de benefício, por exemplo, 4 Hz, você vai estar entre a onda teta e a onda delta. Então há uma mistura, né? Há uma mistura de benefícios, há uma interposição de benefícios quando você vai se aproximando do limite de uma onda para outra, tá? O nome é só mais uma questão mesmo de você saber ter uma referência, tá? Então a teta oscila em torno de 4 a 7 Hz, podendo chegar a 8 Hz, por exemplo. Ela é encontrada quando a gente está no sono REM, que é aquele sono onde a gente tem um movimento rápido dos olhos. Ela é encontrada também durante o relaxamento profundo. Você lembra do Theta Healing? Theta Healing é a cura pela onda teta, né? Onde os terapeutas colocam você em estado teta, que é um estado de relaxamento profundo, e fazem práticas de cura durante esse estado de relaxamento que você tá. Então também é uma onda relacionada à cura, à calma. Ela é uma onda que pode ser utilizada para meditação. Tem algumas pessoas que falam assim, eu começo a meditar, eu começo a dormir, eu durmo. Então é isso, porque a onda teta, ela faz um relaxamento profundo e aí você vai aprofundando, você vai baixando o nível de ondas e você vai dormir e depois você pode mudar para a onda delta, quando você aprofunda mais o sono, tá? A onda teta, ela estimula a criatividade, ela também é encontrada, sabe quando você está quase dormindo e quando você está quase acordando? Aquele tempo imediatamente antes de pegar o sono e imediatamente antes de despertar, esse é o momento que a gente tem a onda teta. E esse é um momento que eu falo bastante para os pais que vão ao meu consultório para conversarem com seus filhos quando eles estão com alguma dificuldade, por exemplo, o desfraude. Aí você conversa com a criança, olha, o lugar certo de fazer xixi é no vaso, tá? Ou então se a criança tem te desobedecido muito, você vai falar com a criança no positivo. E nesse momento, assim que ela pega no sono, que ela ainda está... Às vezes a criança até pode te responder, porque ela não está ainda ela está relaxada profundamente, mas ela ainda não aprofundou tanto o sono, ok? Isso é uma outra dica. Agora, a onda alfa. A onda alfa, ela está presente na gente quando nós estamos acordados. E ela oscila de 8 a 15 Hz, em torno disso, como eu já tinha falado
anteriormente, alguns autores falam de 8 a 13, entendeu? Mas isso não tem problema. Você vai achar nos lugares onde essas ondas já estão prontas, você já vai achar onda para relaxamento. Já vai ter lá os hertz certinhos para o teu objetivo. Essa onda alfa, ela é uma onda quando nós estamos acordados, porém relaxados, descansando. Tipo, você chegou do trabalho, sentou ali no sofá e vai tomar um vinhozinho e tá vendo televisão, sei lá, tá fazendo alguma coisa que te faça relaxar. Você se conecta com essa onda. Sabe quando as pessoas falam assim, você tá em alfa? É isso, você está relaxado, essas ondas, elas ajudam a melhorar o estresse e a ansiedade, elas libertam sentimentos de positividade em você, ela também ajuda a melhorar o aprendizado e a retenção do conhecimento, olha que legal. E é uma onda motivadora. Então, se você usa isso, se você é um empresário e você quer motivar os seus funcionários a trabalharem melhor, você pode dar um fone de ouvido e dar uma onda alfa para eles ouvirem, tipo, depois do almoço, por 10 minutinhos depois do almoço, estimular a utilização dessa onda por um curto período, tá? Eu vou falar mais sobre isso, sobre as contraindicações das ondas mais para frente. Porque ela ajuda na intuição, na motivação, na retenção do conhecimento e melhora também o aprendizado, ok? E agora nós vamos para a onda beta, que gira em torno de 15 a 30 Hz, em torno de 15 a 30 Hz. Essa onda, ela é ótima para quem está estudando para a prova, por exemplo, porque ela estimula o foco e a concentração. Então, você viu que quanto mais alta a frequência, mais o teu cérebro está ativo, né? A onda alfa é aquela do meio termo, né? A onda delta, ela é bem baixinha, quase não tem atividade cerebral. E a teta, ela tem desculpa, falei besteira. A onda delta é a que tem a onda mais baixinha, quase sem atividade cerebral. Depois a onda teta é aquela que você está em estado meditativo, perto da hora de dormir profundamente. E a alfa você já está relaxado, porém acordado. A beta você está ligado, você já está ligadão, de 15 a 30 Hz. Então ela aumenta o foco, a concentração e a atenção. Então, é o que você precisa quando você está estudando, certo? Ela aumenta a tua capacidade de resolução de problemas também, né? Melhora a cognição. E o que é isso? O que é melhorar a cognição? É melhorar o teu desenvolvimento de capacidades intelectuais e emocionais, melhorando a linguagem, a memória, o raciocínio, a capacidade de compreensão e a percepção do mundo à tua volta. Essa onda... Agora eu vou dar uma pausa aqui para falar das contraindicações, só porque eu preciso falar disso dentro dessa onda. Quais são as contraindicações de você usar as ondas binaurais? Você não pode ouvir ondas binaurais operando máquinas e nem dirigindo, porque você entra num estado de hiperrelaxamento, então isso pode ser perigoso, tá? Então, de jeito nenhum você pode ouvir ondas binaurais quando você está dirigindo ou operando máquinas, combinado? Outra coisa, ninguém faz estudos em grávidas e nem em crianças, certo? Então, grávidas não tem estudo mostrando o benefício da onda em grávidas. Então, a gente não pode usar em grávida, tá? E nem em menores de 18 anos. Porém, eu uso em alguns pacientes. Por quê? Por que não pode em menores de 18 anos? Porque não se estudou em menores de 18 anos, ok? Só que, se você quer melhorar a linguagem, melhorar a memória, o raciocínio e a capacidade, se você tem uma criança que tem um déficit de atenção, uma hiperatividade, uma criança que não tem capacidade de um atraso escolar, por que não usar uma onda beta por um curto período, enquanto a criança está estudando? Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente precisa dosar e saber o risco-benefício. Você precisa de uma indicação precisa de alguém que tenha conhecimento para liberar essa utilização, tá? Então, as crianças menores de 18 anos, teoricamente, não podem usar, tá? Porém, há ressalvas, tá? A gente precisa ver o custo-benefício. Então, vamos voltar lá na onda beta de novo. A onda beta, você está acordado, melhora o foco, a concentração, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento emocional. É tudo de bom, gente, quando a gente está acordado, né? E a última onda que se tem conhecimento é a onda gama,
que é uma onda de alta atividade cerebral. Uma onda que vai de 30 a 100 Hz, e uma faixa também bem grande, né, de atividade. Ela estimula a produtividade, o pensamento analítico, a recuperação de memórias, ela faz com que você tenha uma consciência aumentada, até uma autoconsciência, e ela aumenta a capacidade de processar informações. Essa onda, ela é muito indicada pós-AVC, quando a pessoa esqueceu algumas coisas, ou quando a pessoa tem Alzheimer, entendeu? Nos pacientes mais idosos aqui. Outra contraindicação de uso de ondas binaurais: pacientes com história de epilepsia não podem usar, e pacientes que têm convulsões, que têm tendência à convulsão. Como a gente está mexendo com os dois hemisférios cerebrais, é contraindicado esses pacientes usarem as ondas binaurais, ok? Eu vou ver aqui as perguntas e vou abrir para falar. Junto com a homeopatia, pode ajudar no tratamento de osteoartrite? Bom, no caso da dor, sim, né? A gente tem ondas que melhoram a dor. Então, a gente pode usar as ondas para melhorar a dor, para melhorar a ansiedade, para melhorar tudo em relação a... Desculpa. Cadê? Pode usar em pacientes doentes? Pode usar em pacientes doentes, sim. A gente pode usar em pacientes doentes para eles se curarem, né? Porque tem ondas que elas são estimulantes da cura, principalmente as de mais baixa frequência. Deixa eu ver outra aqui. Não deve ser PlayStation, deve ser playlist, né? No Spotify tem playlist, sim. Se você jogar dentro do Spotify, deve ter também em outros programas de música. O que eu uso é o Spotify. Dentro do Spotify existem algumas playlists. Na minha bio tem um link para uma playlist de ondas binaurais. Vocês podem ir lá e checar. Deixa eu ver se tem aqui. Meu áudio, a senhora pode usar... Não pode usar. Isso foi muito bom. Essa pergunta foi muito boa. A gente tem que usar as ondas binaurais no máximo por 30 dias. Não pode usar por mais do que 30 dias, porque o nosso cérebro pode viciar nessas ondas, tá bom? É como um medicamento. Então, você usa enquanto é necessário e você para de usar, tá? Máximo 30 dias, depois você para de usar por 30 dias, aí você pode voltar a usar por mais 30 dias, ok? Mas o máximo de tempo seguido são 30 dias. Deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Crianças podem usar ondas binaurais? Isso eu já falei. A pergunta deve ter vindo antes de eu falar, né? Que teoricamente não pode usar, porém há algumas ressalvas, alguns momentos em que essas ondas elas podem ser benéficas para alguns tipos de criança. Então deve ser avaliado cada caso junto com o teu médico, com a pessoa que saiba sobre esse assunto, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quem teve convulsão isolada sem causa pode usar? Não tem estudo sobre isso. Eu acho que nesse caso, a gente teria que analisar o caso da pessoa, tá? Ver a indicação dessa pessoa para o uso das ondas e, de repente, sim, essa pessoa pode se beneficiar, tá? Mas eu acho que isso é um caso que a gente precisa analisar com mais cautela, mais de perto para responder. Deixa eu ver outra... durante uma consulta posso usar as ondas ou o paciente pode vir a dormir? Não, o que quer dizer? Depende da onda, né? Tem ondas que você usa para ficar mais acordado. Como eu faço acupuntura nas pessoas, então o que eu faço? Muitas vezes eu coloco o paciente, boto as agulhas, boto as ondas e faço uma meditação guiada. Então, para o meu paciente é muito útil, porque ele sai renovado do consultório, né? Então, é útil, mas como você é nutri, talvez o paciente dormir não vai ser muito interessante, né? No meu caso, se o paciente dormir, não tem tantos problemas. Mas se você quer mandar para o seu paciente, você manda a playlist, pega a playlist que tem aqui na bio e manda para o seu paciente para ele usar em casa e não durante a sua consulta. Ok?
Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, acabaram as perguntas. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem entrar novamente e assistir novamente a live. Ah, vou usar a onda de dormir para o meu sobrinho durante o dia. Não. Primeiro que criança, eu já falei, né? Criança tem contraindicação de usar a onda binaural, precisa que o pediatra veja, ele precisa ter algum distúrbio para você usar a onda nele. Tem outras coisas que a gente pode fazer para o seu sobrinho ficar mais calmo, ok? Um beijo para vocês. Agora eu vou tentar deixar salvo, porque como essa é a primeira live de muitas, vamos ver se vai dar certo.